Um ótimo dia, ou uma ótima tarde, uma ótima noite para quem nos ouvir ou nos assistir. Estamos aqui em mais um episódio da Mais Saber Educação, do nosso videocast. E você sabia que pequenas empresas que adotam práticas estratégicas de gestão de pessoas conseguem reduzir em até 40% a rotatividade de funcionários e ainda aumentam a produtividade da equipe? E que médias empresas com um RH estruturado têm performance até 51% superior à média de mercado? Nas grandes corporações, o impacto é ainda mais claro. Segundo a McKinsey, empresas com gestão de talentos avançada têm 2,5 vezes mais chances de liderar seu setor. Mas aqui vai o ponto central. Nada disso é exclusividade de empresas gigantes. A gestão estratégica de pessoas não depende de tamanho, depende de visão. Depende de reconhecer que gente vem antes de meta, que cultura vem antes que crescimento. Pequenas empresas, quando estruturam bem seus processos de contratação, desenvolvimento e liderança, criam ambientes mais saudáveis, inovadores e produtivos. E mais, elas se tornam mais atrativas, sustentáveis e preparadas para crescer. Por isso, nesse episódio do nosso podcast, a gente vai direto ao ponto. Gestão estratégica de pessoas é para todo mundo. Seja você dona de um pequeno negócio, gestor de uma equipe em expansão ou profissional de RH em uma grande organização, essa conversa é para você. Vamos falar de gente, de estratégia e de como essas duas palavras, quando andam juntas, transformam o presente e o futuro de qualquer empresa. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes ao episódio de hoje. E para isso, estou aqui com meu amigo e sócio Maurício, mais uma vez, e a gente tem uma convidada muito especial. É um tesouro que o mundo do trabalho me ofertou, que é a Eliana Mota. Seja muito bem-vinda, Eli. Bom, a Eli Mota, ou Eliana Lobo Mota, é formada em administração de empresas pela McKinsey, especializada em inovação, design e estratégia pela ESPM. Atuou por quase 22 anos na IBM, em auditoria interna, planejamento financeiro e nos últimos 16 anos em recursos humanos. Liderou o time de learning da América Latina e diversos projetos como business partners de vendas, pesquisa e times técnicos, atuando em funções Brasil, Américas e Global. Liderou conhecimento e aprendizagem na BRH São Paulo por quase um ano e como voluntária da curadoria da jornada LIFE, Liderança Feminina em Movimento, por 3 anos. Participa do Comitê Mundo Digital do Grupo Mulheres do Brasil, lidera os grupos de estudo da BRH São Paulo e é membro do grupo de conselheiras Mais Mulheres nos Conselhos. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, Eli. E depois dessa abertura da gente entender que gestão estratégica de pessoas pode e deve estar presente em empresas de todos os tamanhos, a pergunta que fica é: afinal, por que o RH é considerado uma área estratégica e não apenas operacional? Muito bom. Primeiro, Fabi, muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela parceria de tantos projetos nos quais nós estamos atuando juntas, né? Depois da nossa jornada de transformação, de mudança da empresa, da IBM. Obrigada, Maurício. Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre recursos humanos. E eu quero começar dizendo assim, Fabi, eu acho muito bom, eu vejo muito bom o ponto que você trouxe, que independentemente do tamanho da empresa, né, recursos humanos é fundamental e é muito estratégico. Porque pessoas são as pessoas que constroem todos os planos estratégicos e de negócios das empresas.
A gente nunca pode esquecer isso. E para que isso aconteça de uma forma estruturada, a gente precisa que essas pessoas sejam contratadas de uma forma adequada, que passem por um processo de onboarding que realmente as conecte com a cultura da empresa, que sejam desenvolvidas, né, durante toda a sua jornada profissional para que elas entreguem resultados que sejam resultados alinhados à expectativa dos objetivos de negócio que elas tenham. Então, assim, e quem entende, quem sabe fazer isso, são profissionais e líderes de recursos humanos. Então, somos nós que sabemos fazer isso, tá? Por mais que algumas empresas estejam passando ainda por uma transformação digital, ou seja, em alguns momentos as pessoas de RH ainda estejam dedicadas a atividades que são mais operacionais, né? Essas atividades vão ser cada vez mais automatizadas. Tá? Então, a gente já vê esse processo, né? A tecnologia assumindo esse lugar. Por quê? Porque as pessoas de RH, elas vão se dedicar cada vez mais a iniciativas que trazem valor. Que trazem valor ao negócio. Trazer valor significa o quê? Iniciativas que realmente impactam os colaboradores, as colaboradoras profissionais das empresas. Então, é por isso que RH é estratégico. RH é estratégico porque RH é quem faz a gestão das pessoas para que elas entreguem objetivos de negócio e para que elas se desenvolvam nessa jornada. Afinal de contas, não tem negócio sem pessoas, né? Não tem existe. resultados sem pessoas. Isso mesmo. E pensando nisso que você está falando, Eliana, eu fico pensando que de alguma maneira nós estamos juntos aqui porque nós acreditamos realmente que cuidar de pessoas é o que transforma, né? Porque são essas pessoas que vão estar, enfim, na cadeia produtiva, seja lá onde for, mas gerando, enfim, o crescimento dos seus próprios negócios, das empresas e assim por diante. Então, eu particularmente gosto de pensar que gestão estratégica, como a gente está tratando, resgatando aqui, né, como você abriu, Fabi, é cuidar de pessoas, né? E pensando nisso, né, nessa ideia de cuidar de pessoas, a sua trajetória, fiquei ouvindo a Fabiana contando aqui, né, a introdução de novo da sua jornada de trabalho, como você chega até aqui, é marcado muito por esse pensar, né? Uma percepção de que o ser humano e a relação com as empresas estão diretamente relacionadas com esse cuidado, né? Qual, na tua experiência, como que isso afeta também essa produtividade, né? Essa cadeia de negócios, enfim. Como é que você vê que cuidar das pessoas vai levar a um objetivo desse conglomerado que a gente chama de empresas, né? Perfeito, Maurício. E eu vou contratar a Fabi para ela fazer minhas introduções, porque, nossa, é sensacional. Quando a gente pensa em trabalho, né? Eu não quero... A gente dedica muito tempo, muito do nosso tempo ao trabalho. E o trabalho é onde a gente estabelece, onde a gente entrega as nossas potências, onde a gente coloca realmente ali quem nós somos, a nossa identidade. E, naturalmente, quando a gente fala do cuidar, nós estamos falando de algumas coisas, Maurício. E essa sua pergunta é muito importante quando a gente fala de ter um ambiente psicologicamente seguro, né? Que respeite a individualidade das pessoas, né? Então, onde a gente se sinta seguro para ser quem nós somos. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso e que algumas vezes isso pode parecer clichê, mas isso é um ponto de partida, é muito importante. E recursos humanos têm um papel fundamental nesse sentido. RH tem um papel fundamental. RH tem um papel fundamental em ajudar executivos e lideranças a se desenvolverem continuamente. E se desenvolver significa, de forma contínua, sentar, conversar, discutir, estudar sobre
como que a liderança, ela faz a diferença na vida das pessoas. Porque os líderes, as líderes têm um papel fundamental em ajudar os seus times a entregarem os resultados coletivos. A partir do momento que eu passo a ser uma líder, eu não sou mais responsável só pelos meus indicadores de performance. Eu sou responsável por garantir que esse grupo, né, pelo qual eu sou responsável, que consiga atingir os objetivos em comum. E para isso as pessoas precisam receber feedback, as pessoas precisam ser orientadas. Então, isso é o cuidar, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, que a gente está dizendo, a cultura organizacional nada mais é de como a gente vive no dia a dia, o que as empresas chamam de valores, de missão, de propósito, viver em todas as relações, a gente está falando do cuidado, né? E recursos humanos precisa trazer muito esse tom, né? A Fabi falou de indicadores de performance, então McKinsey, quando a gente olha McKinsey, Gartner, né? Grupos de pesquisa muito sérios que trazem isso. Quando as pessoas têm esse cuidado, né, um olhar de cuidado, elas vão estar preparadas para performar melhor. E o cuidar passa por isso, né? Passa por a gente olhar a saúde das pessoas na sua integralidade, né? E só para não me estender mais, mas no evento que acontece, que é a South by South, que é a CXSW, que houve em Austin, um dos temas muito tocado foi a questão de saúde social. Então, quando a gente olha para a saúde física, saúde emocional, e a gente fala de saúde social, a saúde social está muito relacionada a isso. Qual que é a qualidade das conexões que eu crio com as pessoas, né? E trouxe muito que a performance também é pautada pelo tipo de qualidade de conexões que eu crio no meu trabalho. Então, olha só, né? Que bacana, Que né? bacana. Como que eu me sinto apoiada no meu trabalho? Como que eu sinto com sentido, clareza? Né? Que eu sinto confiança? Nós trabalhamos juntas, né, Fabi? A gente pode falar sobre isso. Em momentos desafiadores. Eu tenho a quem recorrer. É importante, né? O quanto é importante. Tudo isso é o cuidado. Ser ouvida, né? Ser reconhecida, ser vista. Sim, essa troca é muito importante, né? E eu fiquei pensando aqui, só também fazendo um parênteses no que você está falando, né? De alguma maneira, quando chega até certos indicadores como turnover, um absenteísmo, por exemplo, né? Indicadores que vão falar de vamos dizer assim, uma temperatura, né? Como está a minha empresa, né? Também, de novo, né? Na sua experiência, como impacta a força de uma boa gestão estratégica nesses indicadores, né? Porque isso acho que é um sinal impacto de alerta, RH né? nos resultados de negócio, Isso. né? Ainda Sim. na pergunta do Maurício, né? Como que você Isso. vê isso? Como que a gente enxerga o impacto de RH real no resultado de negócio de uma empresa? Isso. Nossa, excelente pergunta. Essa semana eu participei de posso chamar de curso, mas foi sobre foram apresentadas soluções para recursos humanos considerando inteligência artificial. Tá? E eu vou trazer esse ponto porque um dos exemplos apresentados foi justamente como recursos humanos precisa estar embasado com dados, e aí a gente entra na parceria com People Analytics, né? Como precisa estar embasado com dados justamente para analisar essas questões. Olha isso que você trouxe. Então, o exemplo que a pessoa nos trouxe foi, quando a gente olha padrões de comportamento, então ele trouxe uma situação que, não trazendo nomes, mas que ele viveu com o cliente, que em determinados momentos, quando caía a taxa de presenteísmo, em até 3 meses, uma quantidade, um percentual alto das pessoas pedia demissão. Então, olha a responsabilidade que recursos humanos têm em relação a isso. Então, se munindo com dados, se valendo, né, do processamento de dados que a tecnologia nos oferece para analisar e ajudar as lideranças nessa visão, antecipar. Então, o absenteísmo, a gente pode, claro, a gente precisa ter visibilidade,
né, de quais são essas taxas de absenteísmo para atuar, mas a gente pode ainda atuar antes, tá? Com uma análise que eu digo é uma análise preditiva, para atuar antes antes das pessoas saírem de licença, antes das pessoas apresentarem atestados. E isso sim é um trabalho crítico para recursos humanos. Sim. É aí que recursos humanos vai sinalizar, vai trazer esses indicadores e vai falar, olha, aqui a gente tem alguma questão. Ou se nós não fizermos, né, não atuarmos antes, nós vamos ter um alto turnover, nós vamos ter uma alta taxa de absenteísmo e isso impacta diretamente os resultados de negócio. Além, claro, de impactar a saúde das pessoas, a vida das pessoas, né? Sim. Porque a gente fala tanto de humanidade, porque a gente não quer ver ninguém adoecer, obviamente, e a gente quer que as pessoas estejam bem, performando bem e se desenvolvendo para entregar bons resultados. Né? A gente quer esse ciclo virtuoso. Então, é super crítico, Maurício, eu vejo como muito importante. São muitos lugares, né, Eli? Pesquisa de satisfação, de engajamento, resultado de negócios, não só o turnover, como você falou, mas ouvir a população, né, a força de trabalho, na hora de entrar, na hora de sair. Até na consulta com o médico ocupacional, a gente tem informações que podem ser tiradas, analisadas, para a gente poder entender, né, como que está a temperatura e pressão, e trabalhar em cima desses dados, né? Então, até pensando na primeira pergunta, né, por que o RH é estratégico e não operacional, eu não consigo nem descolar o RH do negócio, não tem como. Não. Né? A gente precisa estar próximo do negócio. É claro, a liderança faz toda a diferença. Quando você tem uma rede de recursos humanos que está completamente conectada com os negócios, com vendas, com time técnico, e que faça cadências para poder entender o que se passa em cada uma das unidades de negócio e entender como que o time de recursos humanos, como a equipe de recursos humanos pode ser cada vez mais estratégica. Eu acho que o ano inteiro a gente tem dados e informações aí, né? É dinâmico, né? Que as pessoas entram, saem, e aí tem o ciclo de performance, tem o desenvolvimento de novos líderes. São muitas oportunidades, né? Que recursos humanos certamente tem uma baita de uma responsabilidade. Sim. Eu até vi aqui para a gente, para o nosso podcast, no resumo que você mandou, que recursos humanos é o arquiteto, né, dos negócios dentro da empresa. Por que o arquiteto? Porque sustenta todos os pilares para que os resultados sejam positivos, né, dentro de uma empresa. Então, seguindo aqui, né, a gente... Pensando em tamanhos, né? E quando a empresa ainda é pequena ou está começando a crescer, muita gente acha que só as grandes corporações que conseguem estruturar o RH de uma forma estratégica, né? Mas não é bem assim, não. Né? Então, a minha próxima pergunta para você é: como o RH pode gerar valor mesmo em empresas menores ou em crescimento? Como que você enxerga isso? Eu vejo, Fabi, que é importante independentemente, RH é importante independentemente do tamanho da empresa, tá? Porque é justamente isso. RH, ele vai arquitetar toda a gestão de pessoas para que os resultados de negócio aconteçam. E para que as pessoas atinjam melhores resultados, elas precisam estar bem para isso. Elas precisam estar bem em todos os sentidos, serem desenvolvidas. Tá? E aí eu vou trazer duas perspectivas diferentes. Diferentes não, mas eu acredito que sejam complementares. Primeira questão, existem ações, iniciativas que têm que acontecer, independentemente do tamanho da empresa. A empresa precisa saber como que ela chega até os seus candidatos e candidatas. Como ela se posiciona, né? Como ela se torna, porque a gente sabe, hoje, as pessoas, os candidatos, eles também estão entrevistando as empresas para dizer, eu me conecto com essa empresa? Eu me conecto com a proposta de valor, com o que essa empresa entrega. Faz sentido para mim?
Tá? Então, como a empresa se posiciona? Como que ela atrai as pessoas que são pessoas que podem, vão sustentar seus negócios? Como que elas fazem todo o processo de onboarding, né? E para isso precisa ter uma estrutura de gestão em recursos humanos, tá? É muito difícil, eu vejo, né? A gente conversa bastante com RHs dos mais diferentes perfis, indústrias, tamanhos. A partir do momento que você tem essa gestão, você consegue ser muito mais efetivo, né? Você consegue oferecer uma jornada para a pessoa colaboradora que que faz muito mais sentido para ela. E como você trouxe até o momento do desligamento. Você pode desligar uma pessoa, é prerrogativa da empresa desligar uma pessoa por uma questão de performance, mas desde que você tenha feito todo um trabalho prévio. Então, foi dado feedback de forma adequada? Foi dada uma oportunidade para que essa pessoa reverta essa situação? Né? Então, essa pessoa não foi pega de surpresa no momento de desligamento, essa pessoa passou por um desligamento de uma forma respeitosa. Então, tudo isso é a marca registrada que a empresa está dizendo. Sim. Como que ela funciona, quem eu sou no mercado. E para isso não tem tamanho, independentemente do tamanho. Pode ser uma empresa de 50, 100, 200, 5 mil pessoas. O que acontece? Empresas que têm uma maior quantidade de pessoas, é uma empresa que vai precisar olhar para esses... Eu vou chamar de processos. Ela vai precisar olhar de uma forma muito cautelosa, porque senão ela perde completamente a gestão dos seus... da sua força de trabalho, não gosto de chamar muito força de trabalho, mas das suas próprias pessoas, né? E esses processos, eles são importantes e eles geram impacto, sim. Então, eu acredito que RH, nas suas devidas proporções, né, de tamanho, de quantidade de pessoas, RH é uma estrutura fundamental. Então, para quem tem empresas, né, menores, e que empresas que estão crescendo. Eu já participei de conversas, eu já ouvi CEOs, CHROs falando, líderes, né, presidentes de empresa, líderes de RH das empresas falando que como foi a jornada de transformação, de crescimento e a necessidade de ter processos de gestão que são muito consistentes. Então, acompanha bastante. Tá? Mas é fundamental para ter uma gestão. A gestão, ela impacta resultado para ambos, tanto para as pessoas quanto para os negócios. Sim. Pessoas felizes produzem muito mais, né? Independentemente do tamanho da empresa, isso já é um fato. Né? E é claro, você precisa trabalhar na manutenção dessa empresa, né? Para que ela continue prosperando. Então, gestão de talentos, né? Gestão de líderes emergentes. Tem muitas coisas aí, né? Para se olhar e para se trabalhar com intencionalidade. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo, porque sempre a gente chega em alguns lugares nevrálgicos, né? Toda vez que a gente está conversando com alguém aqui, ficam algumas falas que, nossa, eu vou trazer uma delas que para mim, né? E eu vou tentar mesclar até com o que a gente pensou em perguntar também, porque no final é o que você falou, né? Esse bem-estar gera resultado. E esse resultado requer um bem-estar, pensando sempre no elemento indivíduo, né? Um indivíduo que somos todos nós, independente de onde estamos nessa pirâmide, né? Nossa, que desafio que é isso, né? Acho que passaremos ainda, sei lá, décadas estudando e pesquisando e tentando entender como equilibrar essa dinâmica tão complexa entre essa saúde interna, né, do colaborador e o resultado, né? Enfim, eu acho que... E no meio disso tem a nossa conversa, então, né? Esse mundo de recursos humanos que tem esse difícil trabalho não só de olhar para isso, de fazer um diagnóstico, como a gente está falando, né? Indicadores que, na verdade, apontam essa temperatura, essa saúde desse colaborador dentro de qualquer lugar que a gente pare para pensar onde existe o trabalho. Mas mais do que isso, né? Agir a partir desse diagnóstico, né? Bom, uma vez posto isso, né? Como é que você também vê com a tua experiência
dentro do mundo, né, de gestão de recursos humanos, enfim, bom, por onde ir, né? Que desafio, o que diferencia também empresas que já estão pondo certas ações a partir do diagnóstico em atividade daquelas que ainda não estão, enfim, não é exatamente uma pergunta, é um pensar, mas queria poder te ouvir também a partir disso, né? Porque eu acho que isso é um ponto super, né, existencial, né? Maurício, eu vou trazer assim, algumas crenças que eu trago, tá? Eu acredito que a gente está passando por um momento de revisão do que é ser eficiente. Tá? Se a gente fala de um modelo de trabalho onde você começa a trabalhar 9 horas da manhã, né, com uma relação de trabalho CLT, você começa às 9 às 18. E falar sobre eficiência. Não necessariamente a gente vai estar bem no dia para dar 120%. Claro. Tá? Você não vai estar bem para dar 120%. Então, tem dia que você, por uma série de questões, porque nós somos seres humanos, porque a gente tem, né, nós somos seres integrais, que temos em casa as nossas questões. E levamos para o trabalho essas questões, né? E levamos para o trabalho todas essas questões, junto, a gente é integral. E também porque quantidade de hora trabalhada não representa eficiência. Sim. Não representa eficiência. Então, eu gosto muito de ouvir pessoas que falam de novos modelos de trabalho, de pessoas que realmente conseguem definir inclusive junto aos seus líderes, independentemente se a pessoa é freelance, se ela é uma pessoa PJ, se ela é uma pessoa CLT, mas que trabalha por entrega, sabe? Então, o que eu tenho que entregar? Primeiro, eu tenho clareza no que eu tenho que entregar, eu sei quais são o que é esperado de mim, eu vou ter apoio para fazer isso, posso pedir ajuda quando eu não conseguir realmente conseguir uma saída para alguma questão. Isso já te traz uma super clareza. E isso é o objetivo da sua entrega. Então, eu sei que eu vou trabalhar para entregar aquilo. E não necessariamente eu posso trabalhar naquilo 3, 4 horas, a Fabi pode trabalhar naquilo em 2 horas. Isso vai depender muito do perfil, vai depender muito do skill, da habilidade, né? Então, o mundo do trabalho ele está passando por um questionamento em relação à eficiência, que a gente via, né? Se eu trabalhar X horas por dia, eu vou entregar os meus resultados. Não necessariamente. Tem dia que você pode estar super bem e que você fala, poxa, em 2 horas eu fui extremamente produtivo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente traz também, porque você foi me trazendo um contexto, e eu quero trazer esse contexto no mundo do trabalho. Então, eficiência. Outro ponto são modelos de trabalho de onde eu trabalho, que é a questão da discussão presencial, home office, modelo híbrido, que eu acredito que não tem um único modelo que atenda todo mundo. E nem os perfis, porque a gente hoje tem 5, 6 gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho, e a gente sabe que cada perfil tem uma demanda por isso, né? Então, algumas empresas acreditam que estar mais presencial gera mais efetividade. Outras empresas e outros segmentos e outras indústrias acreditam que as pessoas, tendo uma flexibilidade local de trabalho, vai entregar o que precisa ser entregue. Então, a gente falou de mentalidade para eficiência, a gente falou de de que lugar e como as pessoas estão trabalhando. E o terceiro ponto que eu vejo está muito relacionada à forma de liderar. A forma de estabelecer as relações de liderança. Que aí eu vejo que é uma mudança do comando e controle, na minha visão, muito forte. Que o comando e controle Já faz tempo, hein? Já faz tempo, mas ainda, né, Fabi, a gente está nessa jornada, nessa transformação, que as pessoas, elas não vão se conectar com o seu líder ou a sua líder dizendo, faça isso. E a pessoa vai lá e faz. Talvez quando a gente começou a trabalhar e estagiar era assim, né? A gente
atendia, a gente questionava pouco, né? Era um modelo de um determinado momento da nossa geração. E hoje não mais, as pessoas têm acesso a muita informação, a senso crítico, elas vão questionar, elas vão dizer, não, essa não é a melhor forma de fazer, né? Então, qual que é o papel da liderança nesse contexto? Que papel que a liderança assume? Porque a liderança não manda e o outro obedece. A liderança é uma liderança que vai contribuir e ajudar para que as pessoas entreguem resultados comuns. Então, eu vejo esses pilares. E aí a gente tem muito a questão de saúde integral, emocional, né? A questão de saúde física, a questão de saúde social. Então, eu vejo mudança para um olhar de eficiência. A gente está mudando a forma como a gente vê a eficiência, não relacionada à hora de trabalho. Eu vejo muito como a gente ainda está encontrando meios, né, de buscar quais são os melhores modelos de trabalho, se eu trabalho do escritório da minha casa, ou se eu faço um mix, ou se eu vou para o meu escritório com reuniões que têm um objetivo estabelecido, né? A gente está olhando para o papel da liderança, que muda muito, e os líderes também têm a sua questão de serem solitários muitas vezes, e de terem um nível de complexidade muito maior de fatores para gerenciar, e a questão de saúde. Então, acho que esses componentes, hoje, eles estão em muita ebulição e discussão pauta, né? na pauta. Sim. E é isso que traz um nível de complexidade grande para a gente, né? E porque a gente precisa atender as solicitações, as demandas do mercado de uma forma muito ágil. Então, como que a gente se comporta para isso? Para que a gente consiga mover os nossos times para essa resposta, né? Que é para essas mudanças contínuas, sem haver um desgaste grande. Como que a gente faz? Então, eu vejo que esses pontos são pontos que estão muito latentes hoje quando a gente fala de mercado de trabalho. E isso demanda um RH muito mais antenado. Sim, né? porque é trocar pneu de carro andando, né? Perfeito, é isso. Literalmente. É isso. Eu acho que esses contextos que você trouxe, ele responde, então, ainda na pergunta do Maurício, o que diferencia, né, um RH estratégico de um RH que não tem tanta seriedade com essas questões. Quais são os riscos que estão envolvidos nesse contexto, né? Eu acho que você acabou respondendo já dentro dessa questão de saúde social, né? A questão da liderança, das formas e modos de se trabalhar. Então eu vou para a nossa, olha, tá passando rápido, para a nossa última pergunta aqui. Bom, no fim das contas, toda estratégia precisa gerar transformação real nas pessoas. Porque, como a gente falou aqui, são elas que sustentam o resultado de negócios das empresas. O RH não existe só para apoiar a empresa. Ele existe também para apoiar quem faz a empresa acontecer, ou seja, as pessoas. Por isso a gente está chamando esse episódio aqui de gestão estratégica de pessoas. É para todo mundo, inclusive, né? Como o RH contribui na prática para o sucesso das pessoas dentro da organização? Falando aí do nosso bem maior, né? Muito bom, muito bom. Então, Fabi, eu vejo que, eu já mencionei, né, que a gente coloca a nossa potência. O nosso trabalho é um momento onde a gente cria, né, onde a gente transforma. Então, eu estou participando de um projeto, o que eu estou colocando? Eu estou colocando a identidade da Eliana naquele projeto. Né? Eu sou líder, eu estou colocando a minha potência junto ao meu time. É isso. Tá? Então, claro, as empresas, o objetivo de uma empresa é gerar resultados. Resultado financeiro, né? Esse é um objetivo. E claro, não é só. Esse é o fim. Mas as empresas, elas existem por uma causa, por uma marca, né? Por que elas deixam de legado?
né? Independentemente de ser produto, serviço, que legado que eu deixo, o que eu ajudo essa sociedade a construir. E as pessoas, elas vão se desenvolvendo conforme as oportunidades que elas vão tendo dentro das empresas de participar dos projetos, das iniciativas, né? De assumirem desafios novos. Então, quando a gente vê uma pessoa mudando de carreira, ou quando a gente vê uma pessoa sendo promovida, são as oportunidades que as empresas ofereceram para que essas pessoas construíssem ali, em conjunto, esses resultados esperados. Então, é através das pessoas que é construído. Então, vou dizer para você, para trazer, exemplificar, para a gente tangibilizar. Recursos humanos. Recursos humanos faz plano de sucessão. Recursos humanos faz onboarding. Recursos humanos faz estratégias diferenciadas de benefícios flexíveis e de remuneração. Recursos humanos ajudam no desenvolvimento, faz toda a estratégia de desenvolvimento junto à liderança. É esse o papel, é esse o cerne de RH. Tá? Então, é conseguir ter um pensamento crítico e uma leitura da organização em relação a quais são os desafios que esse negócio está sofrendo e como que a gente vai preparar as pessoas para que elas consigam realmente entregar e passar por esses desafios, né? Reskilling, upskilling. Poxa, deixa eu olhar a minha organização, que skills que essa organização tem hoje, mas para hoje ela entrega a demanda atual. E daqui 2, 3 anos? Como que eu consigo transformar, né? Fazer com que essas pessoas reaprendam, desenvolvam novas habilidades? É com RH. Isso é com RH. Então, é isso que RH vai fazer cada vez mais. Quando a gente conversa com alguns RHs de algumas empresas, pode falar, poxa, mas isso às vezes me parece tão longe, mas não está. Ainda mais com o advento da tecnologia. E competitividade. As empresas que não fizerem uma gestão adequada das suas pessoas, por essas perspectivas pelas quais nós falamos, elas não vão conseguir ter longevidade nos seus negócios. Elas não vão conseguir. Porque elas vão ser ultrapassadas pelas empresas que fazem. Elas vão ser ultrapassadas pelas empresas que usam tecnologia para garantir a automação e para a automação do que é repetitivo e para colocar recursos humanos nesse papel central. Então, elas não vão conseguir ter longevidade. Essa é uma coisa que eu não tenho dúvida, Fabi. Tá? E que é um dos objetivos da empresa, claro, né? Continuamente ali é se manter, né? No mercado atuante, se mantendo relevante. E as empresas que dão mais oportunidade, então, que tem um processo de gestão estruturado com RHs executando e essas estratégias e planejando essas estratégias, são empresas que vão ser muito mais efetivas. É dessa forma que eu vejo. E dizer que, assim, não existe um mundo perfeito, claro, a gente vai estar em transição, mas que os RH se empoderem desse papel, sabe? Que se empoderem, que se sintam empoderados, se sejam curiosos, que busquem estudar. Tecnologia é sim para recursos humanos. Totalmente. Né? Totalmente. A gente precisa conhecer, a gente precisa ampliar repertório para que a gente consiga cada vez mais orientar as lideranças e os times executivos de uma forma mais holística. Então, conheça do negócio que você atua, entende quem são os competidores, entenda qual que é a dinâmica desse negócio, né? Como ele se comporta. Entenda como, quando a gente move os ponteiros em recursos humanos, que impacto isso gera. Então, essa narrativa é algo que recursos humanos têm total condição de liderar. Sim. Bom, o RH, ele promove o crescimento individual de cada um dos colaboradores, cada uma das pessoas, né? Através, até falando da Mais Saber Educação, né? Que é uma empresa de aprendizagem contínua e desenvolvimento humano, através de trilhas de aprendizagem, né? Muitas empresas, elas não têm o tamanho suficiente para prover
toda essa parte de aprendizagem, mas existem consultorias, empresas que podem apoiar, né, nas trilhas de aprendizagem, nos programas de desenvolvimento de liderança, na parte da avaliação de desempenho estruturado. Então, isso tudo está muito atrelado ao negócio, né? Quando uma empresa, a cada novo ano, antes desse novo ano começar, já começa a discutir sobre as metas, né, do próximo ano, RH tem que estar completamente envolvido nas metas de negócio, porque é justamente para fazer esse diagnóstico que você falou. Quais são os desafios atuais, aonde a gente quer chegar e qual o gap que a gente tem de habilidades, de skill em cada uma das organizações, para que tudo isso ande de mão dada. Muito né? bom. Para que lá no final a gente consiga cumprir com o objetivo em comum, né? Perfeito. Que é a lucratividade dessa empresa. E você está trazendo um ponto que é bem importante, Fabi, que é a gente não vai fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa também ter um discernimento quando eu busco as parcerias. Então, como você está trazendo a Mais Saber Educação, quando eu busco parceiros que são especializados em temas que eu preciso dentro da minha empresa. Exato. Né? Por quê? Porque isso vai ser muito mais fácil e rápido de aplicar. Exatamente. Como você falou em tecnologia, né? Muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de achar que tecnologia, IA, não tem a ver com recursos humanos. Pelo contrário. Eu acredito sendo uma base de tudo, porque é através dos dados que você vai extrair, em que você vai trabalhar de uma forma muito mais efetiva e estratégica com esses dados, para que você tenha um impacto positivo lá no final, no resultado de negócio da sua empresa. Então, é exatamente isso, saber, né, o que se precisa para poder buscar parceiros que sejam compatíveis com essa necessidade específica de cada negócio. Você quer falar alguma coisa? Você, Maurício, para a gente, antes da gente encerrar, você quer mandar algum recado para quem estiver ouvindo? Quero agradecer muito o convite de vocês, uma alegria, né? Muito bom. Eu sou uma entusiasta de recursos humanos, acredito muito no valor que a RH gera para todos os negócios. E a minha mensagem final é assim: nós de recursos humanos, a gente precisa ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. É muito importante. Não termos medo de tecnologia, não termos receio de estudar coisas diferentes, de buscar, de conversar, de ter mentor. É muito importante, é muito crítico. Quanto mais embasamento nós temos como RH, mais parruda, mais rica é a nossa narrativa, e para que a gente consiga realmente ser um consultor, sabe? Sermos efetivos juntos aos nossos clientes, independentemente de ser uma empresa pequena, empresa grande, independentemente da posição em recursos humanos. A gente precisa, essa mensagem que eu deixo, sabe? Não, eu sei que a rotina nos consome muitas vezes, né? Mas a gente separar sempre um espaço para isso. É importante essa curiosidade e é importante a gente sempre buscar coisas novas, tá? Por mais que não estejam relacionadas diretamente à nossa função atual em RH. Mas isso agrega muito. Essa é a minha mensagem final. Então, Fabi, antes de finalizar, dá a mãozinha aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Você é realmente um tesouro que o mundo do trabalho me ofertou. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? E, bom, chegamos ao fim de mais um episódio, mas fica aqui uma certeza. A gestão estratégica de pessoas não é luxo, é base. Não importa se sua empresa tem 5 ou 5 mil colaboradores, o que faz a diferença é a forma como você cuida de quem está cuidando de você. Está cuidando com você, né? Quando o RH é visto como parceiro de negócio e não como um setor de suporte, tudo muda. A cultura se fortalece, os resultados crescem e as pessoas florescem. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com os outros líderes, empreendedores e profissionais de RH que também acreditam no poder da estratégia com gente no centro.
E lembre-se, gestão estratégica de pessoas é para todo mundo, inclusive para você. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.